O Evangelho de Jesus é ou são as sementes espirituais que a terra vai recebendo para produzir a seu tempo também os seus frutos. Essa terra que deve receber as sementes evangélicas são os seres humanos, não é a terra de cultivo. Nós, comparando-nos Jesus à terra de cultivo, somos essa terra que precisa de receber a semente através dos nossos ouvidos, através da nossa visão, através dos nossos sentimentos, através da nossa vivência no dia-a-dia. Nós vamos demonstrando ao grande semeador, que é o Mestre Jesus, aquele que nos convida constantemente também à mesma sementeira, porque todos nós podemos colaborar nessa sementeira evangélica, levando a mensagem, levando o esclarecimento, levando a verdade, porque só a verdade nos liberta. Foi isso que Jesus disse há mais de 2000 anos. Ele realmente recomendou aos seus seguidores que procurassem conhecer a verdade, porque seria ela a libertação. E passados 20 séculos, continuamos a procurar essa verdade. Muitos a desconhecem, mas talvez muitos mais pensem que têm a verdade na mão, que têm a verdade consigo. Quem é que pensa que anda na mentira? Referindo-se à sua doutrina, à sua religião, aos seus conhecimentos espirituais. Cada um, na sua fé, na sua crença, pensa que está certo, que está correto. Quem é que, pensando que está errado, não é, na sua religião, na sua crença, lhe dá continuidade? Aquele que pensa que não está certo, que aquilo que aprende não está correto, certamente procurará a verdade. Mas muitos há que, sem dúvida, não estão muito preocupados com essa parte. A parte da religião, a parte da vida espiritual, o que toca a esse assunto, tem tempo, não é? Para se viver, para se conhecer. A vida é tão bela, tem tanta coisa boa para se gozar, tantos prazeres que a vida oferece. Vão agora estar a preocupar-se com as coisas de Deus, com as coisas do Evangelho. Isso é só para alguns, não é? Para aqueles que vivem a religião, aqueles que têm que ensinar. Agora, para os outros, não estão muito preocupados. E, na verdade, nós vemos a nossa sociedade muito desviada do caminho de Deus, muito afastada da grande realidade, da vida, da grande verdade, que é conhecermos a nós mesmos. Porque se nós aprofundarmos o Evangelho, se conhecermos cada frase, cada ensinamento, cada acontecimento na vida de Jesus que foi reportado pelos evangelistas, nós aprendemos tanta coisa, vemos factos, acontecimentos extraordinários. E então estas parábolas tão profundas que Jesus contou, que Jesus deixou e que aqueles que serviram de instrumento à propagação e escrevendo nos legaram este manancial de água fresca, de luz, que realmente, como Jesus disse à samaritana, esta água é essa que mata a sede. Quem beber dela jamais terá sede. Foi o que ele falou à samaritana quando ia ao poço buscar água. E é essa água que nós precisamos, a água para o Espírito. Na verdade, estamos aqui em busca de algum consolo, de algum conforto, de algum alívio, mas também de algum conhecimento. Porque Jesus nos convida ao aprendizado constante. Aquele que não quer aprender, certamente não quer evoluir. E esta parábola é uma grande orientação no caminho que todos precisamos de percorrer, estamos percorrendo e continuaremos a percorrer, que é rumo à nossa perfeição.
Em determinada altura, Jesus disse aos seus discípulos que amassem os inimigos, que procurassem ser perfeitos, como o Pai Celestial o é, perfeito. Com certeza que o Pai, que é Deus, é perfeito ao infinito, sempre o foi, não passou pelas imperfeições que nós passamos e que ainda vivemos. Portanto, imperfeições que precisamos de ir corrigindo, não é? De ir eliminando. Esta é a grande luta do homem na Terra, a luta contra as suas imperfeições. É uma luta constante. Quando o próprio homem se dá conta de que é imperfeito, de que tem imperfeições. Mas e quando o homem se acha, se sente quase perfeito? Não sei se alguém se sente perfeito, mas há quem pense que não erra em nada. Há quem pense assim, que faz tudo bem, que é bom, que não faz mal a nada nem a ninguém. Mas prejudica-se tanto a ele mesmo, porque não cuida de si mesmo. Todo aquele que não cuidar de si já está a fazer mal a si mesmo. Então, se faz mal a si, como é possível não fazer ao seu próximo? Na verdade, não meditamos nestes assuntos. Levamos esta caminhada espiritual muito ao de leve, de uma forma muito fácil, menosprezando o que é mais importante, que é o ser que nós somos. Nós somos seres em evolução, seres ligados à matéria, com certeza, com um corpo de carne, um corpo físico, que sente a dor, sente o sofrimento, é verdade, mas quem sente acima do corpo? Um corpo sem espírito não sentiria nada. Então, acima do corpo está o espírito que nós somos. Portanto, o ser humano é um espírito ligado a um corpo de carne, que precisa do seu corpo para evoluir, mas que a evolução sem corpo também se processa. E quando aqui acordamos na matéria, não é, nesta vida, porque não nos lembramos das outras, quando aqui acordamos, não nos lembramos do propósito que nós trouxemos do plano espiritual antes de reencarnarmos. Não lembramos. Então, com certeza, dá para entender desta forma porque é que se despreza tanto a vida espiritual. E porque, vejamos, é tão necessário batalhar e batalhar e ouvir e falar para começarmos a entender que, na verdade, o nosso caminho é este. É o caminho do aprendizado e da transformação moral, espiritual. E esta parábola do semeador é realmente muito profunda, porque nos alerta para a nossa transformação, para a perfeição, que é precisamente o nosso destino. É um destino espiritual, atingir a perfeição. Cedo ou muito tarde, nós chegaremos a essa condição de espíritos perfeitos, embora estejamos ainda muito, muito longe, talvez a anos-luz, porque estamos no princípio, quase no princípio da caminhada, mas sem princípio nunca haverá fim. Não é? E para chegarmos ao fim, teve que haver um princípio. Então nós estamos no caminho, o importante não é se estamos muito longe, o importante é sabermos aproveitar cada dia da nossa vida, cada momento, porque no momento nós podemos fazer o bem ou fazer o mal. Num segundos podemos ter um pensamento elevado, nobre, e podemos ter um pensamento muito mau, muito negativo. Então a vida é feita de pequenos momentos. E estes pequenos momentos que se vão agregando uns aos outros fazem os grandes momentos. Porque vejamos, o dia tem 24 horas. A hora
tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. É muita coisa, não é? São muitos segundos num dia. Agora vamos ver num ano, nos anos que nós já temos. Nem dá para estar agora a fazer contas. É muito segundo. Então, muitos momentos que nós já vivemos e que não recordamos, os sentimentos que acalentamos, os pensamentos que nós criamos em nós mesmos e que deram curso àquilo que tem sido a nossa vida. É preciso parar para pensar. Parar um pouco, meditar. Assim, o que é que eu ando a fazer aqui na Terra? Eu tenho que cuidar da família, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar a mim, eu tenho responsabilidades, tenho que também cuidar de outros, tenho as minhas tarefas profissionais, também tenho que me divertir de vez em quando, também tenho os meus vícios, tenho o meu lazer, enfim, temos tudo isso. E o que é que nos falta? Nós conhecemos Jesus, toda a gente conhece de nome, não é? De ouvir falar de Jesus, toda a gente conhece, mesmo aqueles que não acreditam nele. Até para dizer que não acreditam nele. Até para isso serve dizer que o conhecem. Não querem aprofundar os seus ensinamentos. Então a parábola de hoje vai, de certa forma, fazer-nos pensar, meditar no ser que nós somos. Que tipo de ser nós somos? Como terra de cultivo espiritual. Como terra para receber a semente que Jesus lança à terra. Nós estamos preparados para a receber? O que é que Jesus disse em relação à semente? E servindo-se, deu 4 exemplos de tipos de terra ou de lugar onde a semente pode cair. Comparando assim a 4 tipos de conjuntos de pessoas que se identificam com este exemplo. Pois todos nós sabemos que a semente, ao cair na terra, se tiver alguma umidade, ela vai germinar. Esse é o objetivo da semente, germinar, produzir novas plantas para que cada planta dê novos frutos e os frutos possam dar muitas sementes. Ora, tudo depende de onde é que a semente vai cair. Então dizia Jesus, ou disse Jesus, nós recordamos hoje, que o Senhor saiu a semear e lançou sementes, ele foi deitando as sementes por onde passava. E algumas sementes caíam nos caminhos, pois naquele tempo de Jesus não havia estradas alcatroadas, eram caminhos de terra batida. Mas, enfim, onde andavam, portanto, animais, andavam carroças, enfim, que pisavam os pés das pessoas, portanto, a terra ficava endurecida. Com o calor, com o ser batida, ficava endurecida. E as sementes caídas ali, seria muito difícil rebentarem, germinarem. Mas aquelas que iam ficando ali à beirinha dos caminhos, onde a terra era um bocadinho mais fofita, lá iam nascendo, não é? Mas não tinham estrutura para criar raiz. Ficava muito ao de cima. E quando vinha o sol forte, não é? Queimava aquelas raízes e aquela plantinha em breve morria. Portanto, não dava tempo de dar sementes. É preciso tempo, não é? A planta não rebenta, não sai do interior da terra e dá logo os frutos e as sementes. Tem que ter o tempo próprio, todos sabemos isso. Então ele compara, Jesus, aqui, as pessoas que se enquadram neste núcleo, são aquelas que ouvem a mensagem de Jesus, ouvem os seus ensinamentos, mas não o põem em prática. Até podem achar muito bonito, ensinamentos extraordinários, mas não praticam. Portanto, não pondo em prática, não dá frutos.
Depois, no segundo exemplo, Jesus disse que há outros que lançavam, outras sementes caíam entre pedras, entre pedregulhos. Também nós vemos, até muito engraçado, assim, à beira das estradas, nas autoestradas que fazem aqueles muros, às vezes com umas redes, e é engraçado que se vê ali plantas a despontar, onde há mais terra. Vemos até algumas árvores, pinheiros e outros arbustos, e até ficarem fortes. Mas também vemos algumas muito frágeis, por exemplo, no inverno, que chove, não há aquele sol tórrido, mas depois, e elas vão crescendo ali um pouquinho, mas quando começa a vir depois o sol, o calor do verão, a maioria morre, porque não tem solo, terra suficiente para poder desenvolver a sua raiz e crescer. Então Jesus compara, portanto, aqui a semente àquelas pessoas que ouvem, portanto, os ensinamentos, a mensagem, acham realmente bonito, procuram tentar compreender, andam ali um tempo, mas depois as coisas da terra, as preocupações consigo mesmas, leva-as ao esquecimento e em pouco tempo se esquecem daquilo que aprenderam e já vão procurar outras coisas, ou vêm, seja o que for, mesmo que seja mentira, já não se recordam do belo que ouviram, dos ensinamentos que ouviram. Portanto, não têm estrutura para poder fazer germinar a semente evangélica, os ensinamentos de Jesus, e poderem assim, enfim, levar a cabo nas suas vidas e poder, dessa forma, compreenderem a necessidade da transformação moral, o vencimento das suas imperfeições, dos seus vícios, enfim, da sua imoralidade, enfim, todos são imperfeitos, mas não dá para chegar a esse ponto de análise, porque em pouco tempo acabam por esquecer. Depois Jesus diz ainda que outra semente cai entre espinheiros, silvas. Nós sabemos que tudo aquilo que nascer entre silvas é abafado, ou nos espinheiros, que é muito parecido. O que é que sobressai? O que é que cresce? As silvas, o espinheiro. Qualquer plantinha é abafada, é destruída, não tem hipótese de crescer. Nós sabemos que é assim. Então, quais são as pessoas que se comparam a este tipo de terra, a este lugar que recebe a semente e a abafa? São aquelas que acham que a mensagem evangélica é maravilhosa, muito bonita, deve ser vivida, mas nunca é para eles. É sempre para os outros. Estão sempre a pensar em A, B, C ou D. Porque a cegueira, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, que essas pessoas ainda nutrem, alimentam na sua vida, no seu ser, não as deixa ver a necessidade de reconhecerem que aqueles ensinamentos são para todos nós. Então estão bem para elas. Não, são para os outros. Portanto, vemos as imperfeições morais, não deixam, limitam, cegam a pessoa. E claro que essa pessoa vai, ou essas pessoas, demorarão a encontrar Jesus. Jesus será uma figura mítica, porque não lhe ouvindo os ensinamentos, não seguindo o seu exemplo, como é que vão transformar-se? Como é que vão colaborar na transformação que deve dar-se urgentemente no nosso planeta, na humanidade? Com certeza que vai demorar um pouco mais. E depois Jesus, por último, fala naquela semente que cai, enfim, já em boa terra, e que umas produzem a 30%, outras a 60% e outras a 100%. Porque, com certeza que as terras, embora boas, há uma melhor que outra. O que é que fará com que a terra seja melhor uma que outra? Que a terra possa produzir mais uma do que outra. Com certeza que os cuidados que o agricultor tenha com ela, não é? Antes de fazerem as sementeiras, e durante todo o ano se fazem sementeiras, mas
estamos em tempo ainda de fazer sementeiras aqui nas nossas terras. Há que lavrar a terra, bem lavrada, limpá-la de ervas daninhas, portanto, torná-la leve para poder receber as sementes e as sementes possam nascer. E depois precisa de adubos, precisa de regas, precisa de cuidados ao longo do tempo para que realmente a semente germine e depois possa produzir os frutos desejados e necessários. Então, neste quarto grupo estão inseridos todos aqueles que ouvem a mensagem e os ensinamentos de Jesus. Preocupam-se com essa mensagem, preocupam-se em cuidar essas sementes tão valiosas para o espírito. Preocupam-se em cuidá-las, em regá-las. Como regá-las? Com o amor, com a caridade, as boas ações que praticam. Procuram pôr em prática aquilo que vão aprendendo. Reconhecem as suas imperfeições e, por isso, vão arrancando as ervas daninhas, como da terra se faz. Vão arrancando do seu íntimo esses sentimentos negativos, os maus pensamentos, os maus desejos, as ambições desmedidas, vão se preocupando com o seu ser, porque estas ervas daninhas são aquelas que não nos deixam crescer espiritualmente, que sugam a nossa boa energia. E nós todos sabemos que, portanto, aqui nas agriculturas, não é? Tudo que é semeado, vão nascendo ervas daninhas. E se não se arrancarem, chega uma altura que elas são maiores do que a planta que deve dar frutos. Elas vão abafar, vão sugar os elementos energéticos que aquelas plantas estão ali, precisam para se alimentar, para poder dar bons frutos. Então, da mesma forma, quando nós, qualquer um de nós, não reconhece as suas imperfeições, os seus defeitos, não é? Quando não reconhece, já está a alimentar as ervas daninhas. O orgulho não nos deixa ver, não nos deixa aceitar as nossas imperfeições. Jesus disse-nos para sermos perfeitos como o Pai o é. Não disse como Ele. Ele referiu o Pai, porque Jesus, como Espírito perfeito, com certeza que vindo em missão enviado pelo Pai, Ele não iria pôr-se em relevo a Ele mesmo. A humildade é característica do ser evoluído. Portanto, Jesus, sendo um Espírito perfeito, teria, com certeza, como tem, todas essas virtudes em pleno. É isso que caracteriza o homem perfeito, todas as virtudes do homem de bem, que é superior, não é? O ser perfeito já é um homem de bem em pleno. O homem de bem é o espírito na terra, na carne, é o ser humano. O espírito, Jesus, não podemos dizer agora que é um homem. Ele foi um homem na terra, não é? Mas agora é espírito. E ele, quando homem, foi um ser perfeito. E por isso ele pôde viver em pleno as leis de Deus, as leis morais, as leis de amor, de caridade. E dessa forma pôde deixar-nos o exemplo completo, perfeito, daquilo que nós devemos ser, de como devemos ser. Por isso devemos tomar sempre Jesus como exemplo, naquilo que tenhamos que fazer, seja em relação a nós, seja em relação ao próximo, a todos os níveis. Precisamos de beber nesse exemplo. E nesta parábola, nós podemos sim analisar-nos, comparar-nos, mas em verdade, não vamos ser benevolentes connosco. Devemos ser exigentes, porque nós somos mais benevolentes connosco e exigentes com os outros. Deve ser o contrário.
Com os outros devemos ser benevolentes, porque isto faz parte da caridade. Em relação a nós, é bom que sejamos exigentes, porque assim, não é? Queremos mais, pedimos mais a nós mesmos e não fazemos um esforço tão grande. Se nós, na verdade, exigirmos cada vez mais no nosso melhoramento interior. Precisamos de nos tornar terras saudáveis, terras onde a mensagem de Jesus possa frutificar, dar frutos a 100%, para que as sementes dos nossos frutos, que são as nossas ações, possam também ser semeadas, porque podemos todos ser um pequeno exemplo. Não é um exemplo de perfeição. Esse temos Jesus, mas um exemplo de melhoria, de modificação, de esforço no vencimento das nossas imperfeições, na correção dos nossos defeitos. Por quem é que aqui se acha perfeito? Quando levaram a mulher adúltera e pecadora à presença de Jesus para, enfim, tentarem pregar uma rasteira a Jesus, ver de que lado é que ele estava, já que ele falava tanto do amor, do perdão, como é que ele agia com aquela mulher pecadora que foi apanhada em adultério. E Jesus, aquilo que disse foi: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi isso que ele disse. Ele não disse para não atirarem, nem disse para atirarem. Só disse: quem estiver sem pecado, que atirasse. Porque ele sabia que ali o único que estava sem pecado era ele. Ele sabia. E ele nunca atiraria pedras àquela mulher, porque ele conhecia, era uma irmã que precisava de compreensão, que precisava de ajuda. Aliás, diz o Evangelho que ela tinha, não é? Tiraram 7 espíritos. Portanto, ela tinha 7 amantes, talvez correspondendo cada amante a um espírito obsessor que a levava a ter aquele comportamento imoral. E Jesus o que lhe disse foi: vai, não voltes a pecar. Então nós aqui todos temos as nossas imperfeições e é bom que o sintamos, que o reconheçamos e que comecemos a trabalhar na luta contra este domínio. Não deixemos que elas nos sufoquem, que os espinheiros do orgulho, do egoísmo, da vaidade sufoquem a mensagem de Jesus e não nos deixem ver a realidade das nossas imperfeições. E isto temos que ser nós, não são os outros que devem fazê-lo. Não é depois, logo no final, regressarem a casa, marido e mulher, e começar: olha, vês, tu tens isto e aquilo e precisas de mudar, tens que deixar de fumar, tens que deixar de beber, tens que deixar de fazer isto e aquilo. Não. É cada um pensar: eu tenho que deixar de fazer isto, eu tenho que deixar de fazer ou de ser desta ou daquela maneira. Cada um, no seu silêncio, no teu íntimo, todos nós precisamos. Porque a mensagem de Jesus, e nós, aqueles que estamos no conhecimento da verdade, os espíritas, são aqueles que estão a ter a oportunidade, a possibilidade de conhecer, de aprender a verdade que Jesus nos ensinou, sem dogmas, sem ser obrigado a nada, de livre vontade, mas com base no esclarecimento, no entendimento. Se não entendermos o porquê, é muito difícil. Não devemos ver nesta transformação, nesta necessidade de transformação, uma obrigação, mas sim um dever. Porque o dever faz parte do homem de bem. Todos nós temos os nossos deveres a vários níveis. Na família, na profissão, na sociedade, todos nós. Então não devemos deixar de cumprir aquilo que nos é devido
por medo a represálias, por medo às consequências, de forma alguma. Deve ser por sentimento de reconhecimento que é assim que deve ser feito. Que esse é o caminho. Então, o nosso caminho é, na verdade, um caminho de luta constante, de trabalho conosco, não é? No nosso interior, preparar a terra, que sejamos uma terra boa, uma terra onde a semente de Jesus vai dar frutos e outros possam vir colher, possam vir beber na água que Jesus nos deu, porque ela é inesgotável. A mensagem de Jesus, queridos irmãos, é do que há mais belo e profundo para a humanidade. E a maioria não a reconhece, não valoriza. Jesus veio à Terra só para morrer? Para fazer um grande papel de que deu a vida pela humanidade? Era preciso isso? Não é muito mais importante os ensinamentos que Ele nos deixou? Como é que nós queremos modificar a nossa vida? Como é que nós queremos fazer frente, fazer face? Não é fazer frente no sentido de guerrear, não, fazer face aos irmãos que nos perseguem, aos espíritos, almas sofredoras, irmãos doentes, que andam à nossa volta e que nós achamos que nos perseguem porque nos fazem tanto mal. Como é que queremos deixar de sofrer a influência, a injunção que eles nos fazem? Vindo ao centro, muita gente que vem ao centro, nós podemos qualificar, dividir em 4 grupos, tal qual como a parábola. E por isso alguns vêm, e estão pouco tempo, porque não viram resolvidos, logo assim à primeira mão, os problemas que traziam com eles, pensando que o centro espírita tem a obrigação de resolver os problemas a toda a gente e a eles. Como as coisas não são resolvidas assim, claro, vão embora. Depois temos aqueles outros que vão vindo, mas estão sempre à espera que lhe resolva os problemas. Venha e venha. Não pensam que é dando que se recebe, que é fazendo bem aos outros, que é ajudando os outros, que se ajudam a si mesmos. Então é como a semente nos pedregulhos. Não cria raiz, morre rapidamente. Porque no inverno pode estar muito bela, mas vem o calor, vai abaixo. Quando as coisas parecem que estão mais ou menos a melhorar, porque Deus é Pai e dá-nos, enfim, alguma oportunidade de refazimento de forças para aquele que vem em muito sofrimento, para que, ganhando essas forças, possa depois começar realmente um caminho novo, modificando a sua vida. Mas não querem saber. Quando veem que as coisas, afinal, volta tudo ao mesmo, ou quase ao mesmo, porque não fizeram nada para que a vida mudasse. Estavam à espera que os outros realmente fizessem. Depois veio o terceiro grupo, o dos espinheiros. Vêm, mas não é por eles. Quem precisa são os outros que acompanham. Outras vezes vêm até pedir por aqueles que não querem vir, não querem nada, com o centro, com o espiritismo, bruxarias, ir lá para essa seita, lá com os espíritos. Não, eu não quero nada disso, eu nem acredito nada disso. Não querem. E muitos acabam por também depois ir embora, porque o doente não toma o medicamento, não é? Não toma e desistem. E nós vemos anos e anos que vão passando e tantos irmãos passam por aqui e não voltamos mais a ver. Por motivos diversos. Também se todos ficassem, não cabíamos aqui, é verdade. Ainda bem que alguns aprenderam a renovar as suas vidas. E esse é o objetivo. Aprender
a modificar, a construir um novo caminho, realmente a converterem-se numa boa terra de cultivo espiritual. E acreditamos que muito boa gente que por aqui passou está nesse caminho. Mas também é verdade que muitos se desviaram e continuam a procurar insaciavelmente outras formas de se libertarem do sofrimento e não encontram. Porque a grande forma está dentro de nós. Nós esquecemos, ou esquecem estes nossos irmãos, que Deus está conosco. A sua essência está em nós. Ele habita em nós, na nossa consciência. Então, quem se esquece que Deus está com ele, ou que nem sequer pensou ou aprendeu a ter Deus consigo, não está com Deus. E depois, com certeza, que há o quarto grupo. Aqueles que, com maior ou menor assiduidade, com esforço, com sacrifício, têm a sua presença marcada. Não é um dia, é o outro. Porque já não podem viver sem a ajuda, sem a energia, e há alguns também para ajudar. Ajudar aquelas entidades que possam encostar-se, sabendo que vindo aqui são como que um instrumento de transporte, entre aspas. Sempre poderá vir algum irmão, alguma alma sofrida, algum espírito que precisa de ajuda e que no centro encontra esse apoio. É uma forma de ajudar. A maioria das pessoas nem pensa sequer nesta hipótese, que o vir ao centro, mesmo não sendo um trabalhador, já é um colaborador da seara do Mestre, porque dá sempre a oportunidade a entidades em sofrimento de serem socorridas. Aquelas pessoas que são assíduas, a espiritualidade maior que tudo organiza, enfim, tudo está organizado no mundo espiritual, estruturado, não é assim de qualquer maneira. Sabem as pessoas que vão ao centro, os dias que vão, e canalizam, encostam entidades em sofrimento que não têm outra forma de ser ajudadas, porque não quer dizer que a espiritualidade superior não ajude fora do centro e que seja só no centro, não é isso. A ajuda é constante e de variedíssimas formas, mas há muitas entidades que necessitam da comunicação, de ouvir a palavra. Por exemplo, quantas estarão aqui a primeira vez? Quantos espíritos desencarnados estarão aqui hoje a primeira vez e que vão dar-se hoje conta de que são espíritos e não são mais seres humanos? Quantos foram atendidos que não vão comunicar-se nos trabalhos, porque são tantos que não havia trabalhos que chegassem para tantos sofredores, porque não necessitam, são ajudados. Outros sim, é importante ir ao trabalho, é necessário. Então é o plano espiritual, os guias, os mentores da casa, as equipas, não é, de socorro, que organizam este trabalho, não somos nós. Eles é que sabem quem são as entidades que precisam de se manifestar no médium, e muitas têm que manifestar-se mais do que uma e que duas vezes, e mais até, para o tratamento que lhes está a ser dado. Então é todo um trabalho do mundo espiritual que nós não vemos, mas que é intenso, profundo, onde nós todos podemos colaborar. Já tínhamos pensado nisto? Com certeza que não. Alguns talvez sim, mas talvez uma grande percentagem não pensasse nessa hipótese. Então agora vejam, se vierem uma vez por mês, dão a possibilidade, uma vez por mês, de ajudar irmãos sofredores. Se vierem todas as semanas, dão a possibilidade todas as semanas. Se vierem 2 vezes por semana, vejam, duplica. Porque é caridade anónima. Não sabemos a quem estamos a ajudar. Agora, tenhamos a certeza, e certamente que já alguma vez se aperceberam na comunicação, às vezes as entidades dizerem:
eu vim com ele ou vim com ela, não quer dizer que tenham a ver com a pessoa em questão. Veio porque precisava de ajuda e foi uma forma de ser socorrido, que o mundo espiritual entendeu poder ajudar aquela entidade daquela forma, de uma forma mais fácil. É que vejamos, os espíritos, principalmente aqueles que em sofrimento andam aqui no nosso nível, no nosso plano, eles vibram como se fossem seres humanos, estão ligados à vida material, como nós, os humanos. Muitos nem se deram conta que morreram, vejam. Então eles vivem a vida, embora complicada, com dificuldade, sem perceberem muita coisa, porque não falam com eles. Certas pessoas, outras falam, aqueles que são espíritos como eles. Não é? Isso dá para comunicar. Agora, os seres humanos, não dá. E eles não percebem isso. Então, como eles vibram aqui, na vibração humana, eles não veem os espíritos, que nós vemos espíritos de luz, as equipas de socorro espiritual, que andam a ajudar. E, portanto, facilita aqui o trabalho na casa espírita. Tantas vezes no Evangelho do Lar, as pessoas que fazem o Evangelho do Lar, também aí as equipas que vão àquele lar, a equipa do mundo espiritual, socorrem entidades que estejam naquele ambiente. Vejam a importância do Evangelho no lar, o Evangelho em família. Porque é uma forma de ajudar aqueles que se afinizam com aquela família, com aquele agregado familiar, seja a nível negativo, não é? Ou seja, entidades sofredoras que se encostam por afinidade, ou até familiares ou amigos. Muito pode ser feito, na verdade, na ajuda, no socorro. E tudo isso, esse trabalho de amor, fará de nós uma terra melhor. Porque é desta forma que nós pomos em prática os ensinamentos de Jesus. Amando o próximo, perdoando, compreendendo, vivendo a caridade intensamente. Há tanto que pode ser feito. E não é preciso gastar um cêntimo que seja. Então a caridade é uma árvore frondosa que pode cobrir a muitos e muitos, sem nunca deixar quem quer que seja de fora. Há sempre algo para aquele irmão necessitado. E nós poderemos ser o suporte dessa árvore frondosa, vivendo os ensinamentos, seguindo, aprofundando o que esta parábola do semeador nos quis hoje recordar a todos. Que cada um possa, na verdade, no seu dia-a-dia, começar a interiorizar, a pensar, aprofundem. Se têm os 4 evangelhos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma boa oportunidade para comprarem o Evangelho segundo o Espiritismo que ainda não tem e poder estudar este capítulo que está inserido no Sede Perfeitos, que é o caminho da perfeição, e diz que fora da caridade não há salvação. Foi assim que Jesus nos disse. Portanto, a caridade é o caminho da ação permanente no bem ao próximo e a nós mesmos. Então, que Jesus nos dê força, ânimo, nos traga cada vez mais à lembrança o seu exemplo de amor, fortalecendo-nos mais e mais nesta vida, no nosso futuro, para que Ele possa sorrir, possam as dores ser aliviadas. Tudo fará com que a nossa fé cresça mais, sejamos sólidos na nossa fé. A fé em Deus, a fé em Jesus, a fé na espiritualidade maior que nos assiste em todos os momentos de bem, seja para nós, seja para o próximo. Nos momentos que não são os momentos de fazer o bem, de amar, os maus momentos, os momentos de fazer o que está errado, também temos assistência, nunca estamos sozinhos. Portanto, ninguém vive a solidão, que nunca estamos sós. Aí teremos os companheiros do mundo inferior, que
que vão ajudar-nos na nossa maldade, não é? No nosso erro, precisamente para que não haja evolução. Teremos que contrariar a maldade, o mal, e fazer que o bem predomine no nosso planeta, nesta grande escola de amor que Deus nos confiou, que Jesus governa, e devemos colaborar com o grande Mestre, ouvindo as suas lições de amor. Que o Senhor nos abençoe e continue a estar conosco esta noite.